Música Tessen Retrospecto. Salve, salve, amigas e amigos do Música Tessen, eu sou Eduardo Osório. Está começando agora mais um Retrospecto, nosso podcast que volta 50 anos e olha para o que acontecia no mundo da música 5 décadas atrás. Estamos dando sequência aqui à nossa roda de conversa, gravando à distância, gravando virtualmente. E conosco hoje, 3 convidados, como sempre, convidados ilustres. Hoje a gente recebe 2 já presentes em outros episódios aqui do Retrospecto, o músico e jornalista Nino Prestes, também o jornalista, tradutor, colecionador de disco Bruno Matos, e hoje a gente tem também o mestre, músico, professor, produtor musical também, Ives Mizoguchi conosco. É uma honra, começo dando as boas-vindas ao Ives, que pela primeira vez participa aqui do Retrospecto dessa roda de conversa. Muito obrigado pelo teu aceite, em participar desse bate-papo, Ives. Bom, vamos ver como é que a música estava 50 anos atrás, dentro do mês aí. Vamos discutir isso aí. Massa, valeu. Nino Prestes, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado por bater o papo aqui com a gente. Oi, Edu, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para quem nos escuta. Uma saudação para o Ives e para o Bruno também. Uma satisfação estar mais uma vez aqui no Retrospecto. Maravilha. Bruno Matos também mais uma vez aqui conosco. Obrigado, Bruno. Olá, Edu, boa noite. Boa noite para o Ives, que conheço de longa data, para o Nino, que eu conheço de disco e Twitter, e para todo mundo que estiver nos ouvindo. Maravilha, a gente está gravando esse podcast nessa terça-feira, dia 1º de junho, e estamos entrando, de fato, no mês de junho de 1971, um mês que teve alguns shows históricos, Eu estava dando uma pesquisada aqui, foi naquele mês, no dia 6 de junho, que teve uma performance, um show do Frank Zappa, em que John Lennon e Yoko Ono se juntaram para fazer ali umas músicas, uma performance que depois entrou no disco deles, Sometime in New York City. No dia 8 de junho, a Carole King fez o seu primeiro show, enquanto artista solo. Isso aconteceu no Carnegie Hall. Depois teve primeira edição do Festival de Glastonbury, dos dias 20 a 24 de junho de 71, com David Bowie, Traffic, Fairport Convention, que está na nossa lista, a gente vai falar logo mais. E no final daquele mês aconteceu o último show do Fillmore East, que foi o palco desse show do Frank Zappa com John Lennon e Yoko Ono que eu falei. Aí o Fillmore East encerrou suas atividades no dia 27 de junho, com um show com os Allman Brothers e os Beach Boys, além do Mountain. Mas a gente vai, então, se encaminhando aqui para iniciar a nossa pauta principal, aquela lista de 10 discos, a grande maioria lançada em junho de 1971. Eu mandei uma lista com 40 discos para o pessoal, e cada um fez a sua lista de 10 melhores. Ao todo, 22 discos foram citados pelos 4 aqui, e 10 deles tiveram a pontuação suficiente para entrar nos 10 melhores de junho de 71, sendo que desses 10, 2 foram unanimidades, ou seja, foram citados pelos 4, e a gente vai descobrir agora que discos são esses. Discos cinquentenários. Bom, a gente vai começar, obviamente, falando pelo grande disco campeão dessa edição do Retrospecto, com 110 pontos, um disco que foi citado por todo mundo, que é o 4º trabalho da Joni Mitchell. Então, vem de uma artista canadense, esse nosso primeiro disco canadense, mas radicada nos Estados Unidos, A Joni Mitchell lançou o Blue no dia 22 de junho de 1971, é considerado um dos grandes trabalhos dela, e para ser um dos grandes trabalhos da Joni Mitchell não é pouca coisa,
E é um disco que foi meu primeiro lugar, do Nino e do Bruno, e o segundo lugar do Ives, ou seja, foi quase uma unanimidade absoluta. Então eu vou começar aqui pedindo para o Bruno começar falando sobre a Joni Mitchell. Eu sei que ele tem um carinho muito grande por esse disco. O Bruno disse que ia ser sucinto hoje, mas não com a Joni Mitchell, né, Bruno? Eu sou fã dela há bastante tempo, mas eu acho esse álbum completamente extraordinário, porque ele é, ao mesmo tempo, talvez o álbum mais fácil de ouvir dela. Ele tem uma veia pop bem pegada, mas ela contrabalanceia isso muito bem com as letras, que são, na verdade, bastante críticas à mesma cultura pop a qual ela parece aderir. Assim, é como se ela entrasse um pouco numa onda da sonoridade da época, que é algo bem atípico para ela, que, enfim, tem uma carreira muito sólida, ela deve ter uns 15 discos bons, pelo menos, mas eles são sempre muito autorais, eles são sempre muito descolados do que está acontecendo em tendências musicais. Ela tem um caminho muito próprio. E esse me parece, assim, talvez um pouco na ressaca ali do, da era hippie. Ele me parece interessante porque ele incorpora muita coisa da sonoridade da época, mas, enfim, é uma apropriação bastante crítica. E eu acho ele, assim, é o disco dela para o qual eu sempre volto. Os anos vão passando, eu tenho fases de gostar mais de alguns outros. Até estava dando uma olhada aqui na discografia dela. Tem muitos discos bons, mas o Court Spark, de 74, o Clouds, de 69, o Mingus, que é um disco bem esquisito, quando ela começa a partir um pouco mais para o jazz. Eu tive fases de gostar de todos esses discos, mas o Blue, ele sempre me parece pairar acima do resto. Assim, ele tem um lugar não ameaçado como o meu disco favorito dela. E eu acho que tem uma questão de que também, dentro do contexto da carreira dela, é o primeiro disco em que eu sinto ela já totalmente amadurecida, tanto no vocal e nas letras, quanto um aspecto dela que muitas vezes passa um pouco batido em alguns comentários, mas ela é exímia violonista, né? Exímia guitarrista, enfim, como se quiser chamar. Ela usa algumas afinações muito esquisitas em algumas músicas, e isso dá uma variedade de repertório sonoro, de timbres muito interessante, assim, para um disco que acaba sendo quase de voz e violão, ou às vezes voz e piano, mas a gente não repara nisso, se não parar para pensar um pouco, porque é de uma riqueza tonal e harmônica muito grande, assim. E ao mesmo tempo ele é um disco, essa influência da música pop nesse disco acaba deixando ele muito mais leve, de audição fácil, como eu tinha dito. Eu acho que algumas músicas como California, All I Want, This Flight Tonight, diversas delas refletem muito bem isso. E essa questão de eu achar que ele tem um pouco a ver com o fim de um certo sonho, de uma certa ideia de mundo ali da era dos hippies, uma espécie de fechamento de ciclo, é a impressão que me dá para ela, né? Eu acho que isso culmina na música final, The Last Time I Saw Richard, que ela fala sobre esse amigo que, enfim, era um cara animado, não sei se animado, mas era um cara mais extrovertido, e tinha um pouco essa imagem do cara melancólico, extrovertido, mas melancólico, que está sempre no café, conversando com alguém, fumando um cigarrinho. E tem um jogo na letra, né, que agora ela não diz que ele mudou, ela não diz o que aconteceu com ele, ela só diz que ele comprou uma máquina de café expresso e agora ele bebe café em casa. E eu acho que também tem isso tanto da mudança de era ali, como da mudança de idade, né, de faixa etária, assim, de ter sido alguém, sentir que a juventude, que o início da vida adulta dela está se encerrando, dos amigos dela, do bem que ela circula, e que as pessoas estão passando para uma outra etapa da vida.
E não por acaso é a música mais tristonha, mais melancólica do disco, que ironicamente tem esse nome, né? Que tem uma ambiguidade em inglês, que é ao mesmo tempo a cor azul, mas é também tristeza, mas ele no geral não é um disco triste. A música Blue até fala sobre tristeza, mas ele é um disco bem alegre para a média dela e de modo geral também. Só para mim essa música se destaca como um ponto mais melancólico do álbum. Maravilha, Bruno. Pois é, e falando nesse contexto maior, né, desse amadurecimento, desse fim que tu tá falando, do ponto de vista pessoal, também entra em um assunto que a gente falou bastante no último retrospecto, o retrospecto de maio, porque pega bem a fase do fim do relacionamento dela com o Graham Nash. E aí, quando a gente falou do disco do Nash, em maio, a gente falou um pouco sobre isso, porque o Nash, no disco dele, também traz esse término de relacionamento com a Joni Mitchell. E aí, inclusive, também ela teve um relacionamento com o Stephen Stills, né? E aí tem o Stephen Stills tocando aqui no disco, mas nesse momento ela estava no relacionamento com o James Taylor, que também toca no disco. E daquilo que o Bruno falou, de ser basicamente um disco que acaba sendo voz e violão, ou voz e piano na maior parte do tempo, estava dando uma olhada, são 10 faixas, e 5 faixas realmente são só ela. Em outras 5 é que vão ter esses outros músicos, como James Taylor, Stephen Stills e outros que tocam nesse disco aqui. Mas teve um participante aqui que ameaçou não participar do podcast se Joni Mitchell não fosse a primeira colocada. Diga aí, Nino, o que esse disco representa para ti? Cara, esse álbum eu acho fantástico, assim, cara. Não sou um grande conhecedor da obra da Joni Mitchell, mas esse disco, em particular, eu escutei muito, muito, muito. E acho sensacional. E, cara, ela canta demais, né, cara? E toca. O Bruno falou do violão, mas ela toca também piano, né? E um outro instrumento que eu não me lembro o nome, eu confesso, mas é um Saltério dos Apalaches. saltério, exatamente. E, cara, e tudo magistralmente, assim, eu acho esse disco fabuloso, cara. Isso que o Bruno falou muito legal, cara, que esse fim de festa, assim, né, essa coisa desse, e me lembrei de um show que também é uma espécie de um filme, assim, porque tem alguns depoimentos da Joni Mitchell na Ilha de White, em 1970, que marcou um pouco isso, né, que foi um pouco antes do Blue, justamente, que o que aconteceu naquele show? As pessoas queriam que fosse que nem Woodstock, que a galera meio que invadiu, assim, porque no Woodstock não esperava tanta gente, né? Foi meio que enfim, foi o auge ali dos festivais e não se esperava e virou meio que ninguém pagou para entrar quase, né? A galera foi, enfim, foi aquela festa. E na Ilha de White não, tinha toda uma segurança, todo um aparato, né? Enfim, muros, enfim, né? E aí uma série de protestos, porque a galera achou que não devia pagar, né? Enfim, que era errado pagar. Durante o próprio show dela tem um monte de protesto, assim. Ela teve que parar o show várias vezes e tal. E tem várias reflexões dela sobre isso. E foi justamente um pouco antes dela, né, dela lançar o Blue, um ano antes. Mas o show é sensacional também. E ela consegue domar o público lá pelas tantas. Isso é muito massa. Eu acho que eu assisti no Globoplay, se eu não me engano. Aí a dica para quem quiser aí conferir. Massa, Nino. Bom, para finalizar essa nossa primeira rodada aqui, falando da nossa grande campeã de junho de 71, passar a bola agora, a palavra para o nosso ilustre estreante aqui no Musicatessen, Ives Mizoguchi, lembrando que a Joni Mitchell também fez toda a produção do disco, né? Aí também isso acho interessante ressaltar, ela é a produtora do trabalho, então achei importante mencionar isso antes de passar a palavra para o Ives. Diga lá, Ives. Bom, a Joni Mitchell tem algumas coisas interessantes, como eles já vem falando, né? Mas essa questão do uso das afinações alternativas, né, no violão, isso acaba criando
uma maneira de trabalhar a harmonia diferente, assim. A harmonia na Johnny Mitchell não é tão o pensamento harmônico que vem do barroco, né? De relação de tensão e resolução, assim. Isso cria uma maneira de trabalhar o discurso de maneira diferente, né? A maneira que o discurso de texto dela se estabelece funciona de uma maneira com uma linearidade diferente, assim, por causa da harmonia, né? E, e é um disco muito belo mesmo, assim, onde a voz dela tá muito clara, assim. Alguns momentos nos agudos ela me lembra um pouco a Joan Baez, e às vezes parece bastante folk mesmo, em alguns momentos do álbum, né? E isso, para mim, torna bem interessante ouvir também essa exuberância vocal dela. E a questão desse show na Ilha de White, eu acho que é o mesmo ano no qual o Jimi Hendrix fez o último show da vida dele, né? Exatamente o mesmo show. Acredito que sim, acredito que sim. 1970, né? É isso, isso. E foi o último show dele. Mas uma coisa do festival lá é que eu acho que as pessoas tinham que ir para o festival de barco, né? Por isso esse controle mais fácil, para não entrar qualquer um, né? Tem um DVD de Jimi Hendrix que eu tenho que passava sempre no dia de Natal na Bandeirantes, antes de virar Band. Isso nos anos 80, talvez. No Natal sempre passava esse filme do Jimi Hendrix. Tu vê Que, só, que inusitado. Jimi e Hendrix no aí, Natal. exatamente. E Mas, aí, e aí mostra a entrada do pessoal no Festival da Ilha de White nesse DVD. É interessante, sim. Mas voltando a Johnny Mitchell, é um álbum bem memorável mesmo. Acho que, acho que é isso, sim. Não tem muito mais o que falar depois. Todo mundo já falou bastante, né? O Bruno quer falar ali. É uma única coisa que eu acho interessante foi o meu primeiro contato com a Johnny Mitchell, esse álbum, e cheguei a ele pelos caminhos mais obscuros, a saber, o acústico do Legião Urbana. Oh, eu Tem um também, eu cover. também. Eu ia mencionar isso agora na conclusão, mas enfim. E uma coisa que me chamou a atenção desde o início, tanto porque o Ives comentou comigo na época, isso deve ser lá por 2003, como porque é uma coisa que tinha um contraste muito grande com o cover, é a maneira como ela organiza assim os versos dentro da melodia, como ela separa as sílabas, como ela posiciona cada sílaba dentro da melodia, é uma coisa muito curiosa, assim. Ela é difícil, mesmo sabendo a letra e tendo ouvido a música 200 vezes, é muito difícil cantar junto com ela, porque ela tem um fraseamento muito interessante, assim, muito dela, muito próprio e muito imprevisível. Eu acho isso uma coisa interessantíssima desse disco também. e isso que o Ives falou da harmonia, nesse show da Ilha de White, né, que tem os depoimentos, eles falam me corrija se eu estiver errado, Ives, que ela usa muito os acordes suspensos, que seriam que não tem a terça, né? É um termo meio Uhum. técnico, quem não entende de música não vai sacar tanto, mas são acordes que geralmente se usam de passagem, assim, não se fica muito tempo nesses acordes, né? Na música ocidental, digamos, ou na música pop, enfim. E ela não, ela usa eles como se fossem acordes, digamos, normais, enfim, não sei. E aí dá toda uma. Por isso que é tão diferente ouvir Johnny Mitchell, ao mesmo tempo que é parecido com algumas coisas, com folk e tal, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa ali que é muito diferente, assim. A questão desse acorde, na verdade, essa é a base da música ocidental, né? Tensão e resolução. Então, quando trabalha só com tensão e não resolve, tu cria algo novo, né? E cria uma expectativa no ouvinte que não é atendida. Então, são acordes que não definem se são maiores ou menores, essa é a grande questão, né?
Ou seja, a terça não estar ali indefine o caso do acorde ser maior ou menor. E aí não se tem uma resolução, um movimento para algum lugar. Portanto, ela está livre para ir para onde ela deseja, né? Como não há resolução. Que espetáculo. Maravilha, então, a nossa grande campeã de junho de 1971, Joni Mitchell, com Blue, lançado no dia 22 de junho de 1971, disco que ficou em terceiro lugar nas paradas britânicas, atingiu o terceiro lugar lá na Billboard, 15º lugar. Eu faço uma playlist do episódio também, né, com as músicas, uma música de cada disco da lista e daquela lista grande que eu mandei lá para vocês também. E aí a que eu escolhi desse disco foi difícil, mas foi a música Case of You, que tem aí uma, não se sabe se ela tá falando do Graham Nash, ou até há quem diga que é sobre o Leonard Cohen, com quem ela também teve alguma algum rolo ali, né? Então foi a música que eu escolhi desse disco. Acho que qualquer uma estaria bem escolhida. Mas vamos completar o nosso pódio da lista. Nós temos mais dois discos que são diferentes entre si, e um deles foi unanimidade também, foi citado por todos os integrantes. Nossa medalha de prata é brasileiro, Carlos Erasmo, do Erasmo Carlos, que eu não sei exatamente em que momento de 71 ele foi lançado, eu não consegui encontrar essa precisão, mas agora no dia 5 de junho, o Tremendão completa 80 anos, então trouxe para junho esse que é considerado o melhor, um dos melhores discos da carreira do Erasmo, e enfim, ficou na nossa segunda colocação, e em terceiro, um disco também muito bem conceituado dentro da discografia, mas daí do trio inglês Emerson, Lake and Palmer, o Tarcos, que é o segundo disco dessa formação. Então a gente tem um trabalho aqui da música brasileira, do Erasmo Carlos, e em terceiro lugar o disco do Emerson, Lake and Palmer, do rock progressivo, fechando o nosso pódio. Vou fazer a roda girar aqui e voltar para o Bruno. O Bruno que... tu tem esse disco, Bruno? Acho que não sei se é isso que tu tá manuseando aí, porque Bruno, como nosso colecionador de discos, sempre é legal também para, às vezes, nos trazer algumas informações que estão no encarte ou alguma curiosidade que ele, como colecionador e por conseguinte, também pesquisador, né, da discografia brasileira, tem para nos trazer. O que que tu tem a dizer sobre esse trabalho do Erasmo, lançado há 50 anos? Eu tenho o disco, era esse que eu estava manuseando para ver se tinha o mês de lançamento, mas ele não tem encarte. Pelo menos eu não me lembro de ter visto ele com encarte até hoje, que às vezes tem essa surpresa, né? A gente acha que alguns discos não têm encarte porque poucos exemplares saíram com encarte. Isso não era tão raro no mercado brasileiro dessa época. Eles colocavam o encarte quase como um folheto de divulgação para a imprensa, em alguns exemplares, bem do início da tiragem, e depois não saía, mas esse eu nunca soube de ter, e ele não tem. Eu adoro esse disco, acho ele muito bom, acho ele bem inesperado, assim, porque eu não sou muito fã de Erasmo Carlos da fase da Jovem Guarda, não tenho nada contra, mas também não tenho muito interesse, e é uma ruptura muito grande, assim, né, com o que ele fazia antes. O que não é tão raro nessa época. A gente vê muita gente da Jovem Guarda ter esse momento de, sei lá, assim, já garantiu meu espaço, já garantiu... Não era bem o meu nome, assim, mas... Enfim, a pessoa já está bem afirmada o suficiente para poder lançar o disco que ela bem entender. Então ela chega e lança o disco que bem entende. O Rony Von passou por isso. A Vanderléa teve algumas coisas diferentes, embora eu também não goste muito. E o Erasmo, acho que é de todos esses o que consegue fazer os discos mais interessantes com folga, porque tem esse. E o disco seguinte também é tão bom quanto ou até melhor, o Sonhos e Memórias, que é um disco muitíssimo bem gravado. Mas o Carlos Erasmo, eu acho que ele se destaca principalmente
por ele abraçar uma sonoridade mais brasileira, assim, de uma maneira nem um pouco clichê. Ele desencana um pouco de tentar fazer aquele rock mais, como o nome já sugere, né, mais importado, do iê, iê, iê. E acho que isso é muito claro na música de abertura, já que é a minha favorita, é De Noite na Cama, que é uma música do Caetano Veloso, também já mostra que ele estava circulando num outro meio, com alguns músicos um pouco diferentes dos que ele tocava até ali. E enfim, o arranjo dela é incrível, assim, tem uma guitarra muito boa, tem um berimbau bem, assim, bem marcante na música inteira. Ele também grava nesse disco algumas músicas compostas pelo Marcos Valle, que era outro cara que já estava fazendo coisas muito boas nessa época. Tem música do Jorge Ben, tem música do Taiguara, então a gente vê que ele mudou de repertório, assim, que ele mudou de horizonte musical. Tem produção do Arthur Verocai em uma das músicas, que é um cara que hoje em dia também é super cultuado. Acho que tem algum dedo do Nelson Mota. O Nelson Mota faz coprodução de Cissa Cecília. Então, enfim, é um disco que não é só que ele expande, ele arrebenta com os horizontes musicais do Erasmo. E eu acho possivelmente assim o melhor disco brasileiro daquele ano. E a gente está falando de uma época que é a época de ouro da música brasileira ali, mais ou menos de 68 a 73. Então, dizer isso não é pouca coisa. Massa, Bruno. E ele é bem procurado em sebos por colecionadores? Como é que foi a tiragem dele? Da Ele versão não é um original? disco, ele não é um disco assim raríssimo que vendeu mal na época, mas ele é um disco que desde que eu comecei a colecionar mais a sério ali por 2013, ele sobe de preço todo ano, assim, ele tem mais procura do que oferta, sem dúvida alguma. E até estava olhando aqui alguns nomes que eu esqueci de citar nessa lista. O Sérgio Dias, dos Mutantes, toca guitarra no disco inteiro. O Dinho Leme e o Liminha também, eu acho, né? Sim, os dois. Tem o Rogério Duprat, faz o arranjo de duas músicas. Então, enfim, é um disco com tudo que havia de melhor, assim, daquela época. Mas De Noite na Cama, a música que abre é muito boa também, é uma das minhas preferidas. Foi feita pelo Caetano no exílio, né? O Caetano estava no exílio em 71, foi feita sob encomenda do Erasmo, o Erasmo pediu para o Caetano essa música, segundo o texto que está no site do Erasmo Carlos. E o Nino também é um grande fã desse disco. Inclusive, quando eu mandei a lista para ele, ele disse: eu acho que esse disco do Erasmo era o primeiro da lista grande, e ele disse: Ah, bom é que o primeiro já está em primeiro. Aí depois ele viu que tinha a Johnny Mitchell e disse: Não, peraí, que eu vou ter que ver melhor isso. Mas é um baita disco, né, Nino? Ah, sensacional. E acho que tem isso que o Bruno falou da MPB, né? Não é nem um flerte, né? Eu ia falar um flerte, mas não, é um namoro mesmo, um casamento, sei lá, com a MPB. Mas quando ele faz rock nesse disco é sensacional, né? Que, por exemplo, é Preciso Dar um Jeito, meu amigo, né? Que é, sei lá, uma puta faixa, assim, talvez a melhor, se não a melhor, uma das melhores do disco, né? Foi a que eu E da coloquei na carreira do playlist, só Erasmo, e para. da carreira do Erasmo também, né? E eu não sabia que tinha os Mutantes, tá explicado também muito por que é tão boa essa faixa, né? Se tinha os Mutantes fazendo rock, né? E também um pouco, ele também tem um pouco que se convencionou chamada fase soul do Roberto, né? Isso também tem um pouco nesse disco do Erasmo, né? Em algumas faixas, assim. E até umas meio folk, enfim, é um disco bem variado, assim, é um disco bem... É um disco enfim, claro, ele não é autor de todas as músicas, mas é um disco bem autoral, assim, digamos, né? No sentido de que o cara faz o que ele tá afim mesmo, como o Bruno falou. Não é um disco que se apega a algum modelo pré-pronto, assim, né? Ah, é um disco disso, um disco daquilo, né? Mas se quem também tá, pelo menos pelo que eu vi nesse disco, o Bruno pode confirmar pra gente, é o Lani Gordon. Também toca guitarra nesse disco, que também ajuda a deixar ele. E se eu não me engano, ele assina a produção do disco ou algo assim, mas
O Bruno pode confirmar isso com o encarte ali. Eu Sim, vou. ele toca e me passou batido porque ele assinou como Alexander Aham. Gordon. Nunca tinha visto ele, não me lembro dele acreditado assim em outros discos. Não, eu também, eu peguei a ficha técnica e aí eu procurei no site do Erasmo ali, em outras fontes, aí ali em alguns lugares cita Lani Gordi, aí eu fui procurar na ficha técnica que eu copiei aqui no roteiro e não tava achando também, aí eu vi Alexander Gordon também e confirmei isso. Mas para fechar a roda, vou passar para o professor Ives para falar sobre esse disco que também entrou na lista dele, um pouco mais abaixo, mas está lá citado também, e já vou pedir para o Ives, na sequência, comentar o nosso terceiro lugar, que é o Tarcos, do Emerson, Lake and Palmer, que foi o grande campeão dele, para ele, o melhor disco desses lançados em junho de 1971, no caso do disco do Help, lançado no dia 14 de junho de 71. Diga lá, professor. Certo. As minhas escolhas, na verdade, eu te falei, né? Tinham relação assim como se eu tivesse ido a uma loja naquele momento, né? Naquela época. Então, falando do Erasmo, assim, o Erasmo, quando criança, eu assistia a Jovem Guarda na TV, né? Ele era um coadjuvante da época, né? Então, eu acho que pós Jovem Guarda ele procurou o espaço dele. Ele não quis ficar seguir o que o Roberto Carlos fez, né? Da coisa mais romântica, assim, que já veio encaminhado na Jovem Guarda. E falando de outros aspectos, para abrir um pouquinho mais a questão, eu sinto, em alguns momentos, até alguma influência do rock progressivo nesse álbum. Algumas coisas aparecem bastante, assim. Tem sintetizadores no som, mas parece que tem pessoas que eram bem de vanguarda, né, no trabalho, né, além do Lenny, o Rogério Duprat, né. Certa vez, muitos anos atrás, Bruno perguntou assim, por que os Dias dos Mutantes, de repente, não tem mais a qualidade? Ele perguntou, né, eu disse assim, olha o produtor, quando é que muda, assim. E isso foi bem... É que era o Rogério Duprat no começo, né? Em algum momento ele parou de trabalhar com eles. E isso mudou, assim, a sonoridade da banda. Para mim, E... desculpa interromper, mas para mim até os Mutantes, eles são os Mutantes enquanto o Rogério Duprat tá lá. Quando ele sai, até, enfim, é um pouco concomitante com a Rita Lee, mas ali passa a ser outra banda, é o ponto de corte. a Rita Lee reclamou que eles estavam à procura de Deus, né? O resto da banda, né? Que... Acho que o Sérgio Dias queria virar o Mahavishnu, né? Então, ele saiu à procura de Deus para... Mas aí... Porque como os dois já escreveram bem, assim, o álbum do Erasmo, assim, já vou passando para o Tarcos, né? Que é uma... Como eu falei, assim, é um álbum que eu vi quando estava no início da adolescência, né? É um álbum que tem muitas sonoridades interessantes, assim, a questão do uso das sonâncias e ritmos quebrados, compassos alternados, né? Existe uma versão da música Tarcos em orquestra, uma orquestra japonesa fez, e é mais fácil de compreender até do que sendo tocado pelo Hammond e o baixo e a bateria, né? Que a gente consegue perceber até melhor toda a sofisticação da sonoridade, assim. Tem uma agressividade muito interessante na música, mas eu também escolhi esse álbum por uma questão assim bem pessoal, não só por gostar da sonoridade dele, mas também porque por muito tempo assim eu ouvi rock e diversas bandas assim, tipo The Purple, coisas assim,
porque eu procurava uma determinada sonoridade, né? Até que, em um certo momento, eu ouvi o Pierrot Leonardo Schember, e aí eu descobri que, na verdade, o que eu queria ouvir era aquilo, e não o que eu estava ouvindo antes, né? Mas faz parte do processo, assim, de conhecimento e crescimento, né? Minha relação com esse álbum é isso, assim, é essa busca, assim, fazer parte da busca da sonoridade que eu gostaria de estar ouvindo, né? Hoje eu consigo ouvir ele e gostar dele ainda, mas ele fez parte dessa busca. Que bacana. Então o Tarcos do Emerson Lake and Palmer fecha o nosso pódio. O disco, né, tem o lado A é essa faixa título que toma conta de todo o lado A, né, com vários movimentos e uma faixa conceitual também, né, e o lado B aí com faixas menores, tem muita influência da música clássica também, né, da música erudita. Eu gosto muito do Greg Lake como vocalista também. Eu confesso que eu me canso um pouco, às vezes, ouvindo esse disco, esse tipo de disco assim. Não é algo que faça parte, assim, que eu escute com frequência, mas eu acho que tem momentos desse disco que eu gosto muito. E daí ele entrou na minha lista também mais lá pro final. Acho que ficou na nona posição. E... Mas, enfim, é o nossa medalha de bronze, o Tarcos do Emerson, Lake and Palmer. E aí, dando sequência para finalizar a Só uma primeira. coisa. Diga. E esse álbum tem uma das capas de disco mais feias que eu já vi. É um tatu aquilo, eu não sei É exatamente. um tanque tatu. É um tanque tatu, né? Que é o Tarcos, né? É. No fim das contas. É realmente, mas também é fácil de reconhecer também, né? Inclusive o pessoal que nos segue no Instagram, Facebook, a gente posta ali um cardzinho também, a capa aparece para identificar a capa e aí vai poder concordar ou não, eu acho que vai concordar com o Ives com relação à estética da capa do Targos. Mas dando sequência aqui para fechar a nossa primeira metade da lista, né? Os 5 primeiros, a gente vai vir com um disco do Uruguai, em quarto lugar, da banda Totem, que foi lançado em junho ou julho de 71. É o primeiro disco dessa banda, uma banda que funde o rock com o candombe, né? O candombe, um ritmo uruguaio, percussivo, também tem elementos folk, jazz ali. E em quinto lugar, fechando essa primeira metade, o segundo disco autoral do Stephen Stills. Tinha mencionado o Stephen Stills, tocou ali no disco da Joni Mitchell, com o Stephen Stills 2, ou 2, fecha aí essa primeira metade dos 10 mais. Em quinto lugar, disco lançado no dia 30 de junho, um disco que também tem muitas participações. E aí agora eu vou dar uma pequena variada na ordem, passar a bola para o Nino que colocou esses 2 discos na sua lista também, porque quando eu mandei para ele a lista, ele me falou, opa, Totem, massa, e eu não conhecia o Totem, e daí eu vi e gostei demais, assim, achei um baita som, e quero, então, dizer para ele começar falando aí sobre o Totem e pode falar sobre o Stephen Stills na sequência também, a gente vai juntando tudo. Cara, vou cometer uma inconfidência aqui. Eu tenho um vinil do Totem de 72 que se chama Descarga, que eu comprei na Tristan de Narvaja, a feira tradicional lá de Montevidéu, que ocupa várias ruas, assim, em Montevidéu, acho que não me lembro se é sábado ou domingo. E tem de tudo, E, né? cara, fazia tempo que eu não pegava ele, assim, tal. Tem tudo, cara, tem tudo ali. E aí, cara, tu falou do Totem e tal, 71, e eu me esqueci que o nome do disco que eu tinha não era esse. Então eu nem escutei o disco de 71, mas botei na lista e não me arrependo. Porque, enfim, tudo que tem o Rubem Rada para mim, cara, eu recomendo. Mas não escutei o disco do Totem de 71.
confesso, porque agora que eu fui perceber isso, que eu botei aqui antes do programa um pouco para dar uma olhada, né? Enfim, rememorar, olhar, né? A ficha técnica, enfim, essas coisas. E aí que eu, cara, não olhei a capa aqui, não é o disco. Então, peço desculpas aí aos convivas e aos ouvintes, mas não escutei o disco, mas recomendo, de qualquer maneira, recomendo. Tudo que tem o Rubem Rada, cara, eu sou fãzaço, assim, meu pai né, meu pai é vivo, enfim, meu pai é fãzaço do Rubem Rada, temos lá ele tem alguns discos, assim, solo do Rubem Rada, e recomendo muito, e eu tenho esse do Totem, que é o segundo, o Descarga, que eu também recomendo, e, enfim, curto tudo que ele... Eu tenho um disco dele com o Eduardo Mateu também, que é um cara que, enfim, uruguai, que eu também recomendo bastante. Tenho várias coisas do Rada. Quando eu fui no Uruguai, comprei alguns CDs dele também. E esse vinil do Totem. E o Stills, cara, o Stills... a gente fez no programa que eu fiz, que acho que era em 71 também, né? Era Não, janeiro... foi em novembro Não me de lembro. 70, que foi o primeiro disco dele. Novembro de 70. Novembro de 70. Tu vê, né? É a produção do cara. Um cara fez um na colada do outro. Era muito comum na época, né? Cara, é impressionante, assim, a qualidade que ele imprime, né, aos trabalhos. Né? De vocais, tem uns coros muito legais, assim, os arranjos, né, em geral, assim. Esses dois discos, né? A marca, assim... Aquele primeiro também... E ele era um cara que era muito reconhecido, um músico muito reconhecido, né? Então ele sempre... Todo mundo queria tocar com ele, né, cara? Aquele disco que a gente, de novembro, que é o primeiro, tem Jimi Hendrix, Ringo Starr, tem umas participações incríveis, assim. E esse também é um timaço, né? E tem sempre uma turma ali, tem o Nash nos backing vocals, e uma turma muito boa, assim, nos vocais. E é um puta disco também, ambos, né? Tanto o primeiro quanto o segundo. Exatamente, não, e naquele disco, no primeiro disco dele, inclusive, quem também participou daquele episódio foi o nosso parceiro Marcelo Parker. Ele trouxe a curiosidade, ressaltou, né, que naquele disco tem o Jimi Hendrix numa faixa e tem o Eric Clapton noutra faixa, e que talvez seja o único disco, pelo menos de estúdio, assim, de um artista que tenha os dois tocando na sequência do disco. Nesse aqui, o 2. Aí tem só o Eric Clapton tocando, até porque, né, o Jimi Hendrix morreu em setembro de 70, né? Então foi ali talvez uma das últimas gravações também em estúdio. A gente falou do último show do Jimi Hendrix, ali também deve ter sido uma das últimas gravações dele em estúdio. E o disco do Totem tem, para quem quiser ouvir, e daí se o Nino quiser ouvir aqui, então, na sequência da nossa gravação, Vou tem, escutar, cara. tem, Tô com ele engatilhado no Spotify. tá no Spotify como Totem Uruguai, né? Totem Uruguai com Y também. Exatamente. E aí vocês encontram a discografia do Totem ali. Vou passar para o professor Ives, se ele quiser fazer algum comentário, e na sequência o Bruno já pode também emendar se ele quiser falar alguma coisa desses discos, do Totem e do Stephen Stills. Vai lá, professor. Rapidamente falando, assim, eu tinha um disco estão falando de Jimi Hendrix, né, que era antes de ele ter ido para a Inglaterra, era um álbum dele, e os timbres de guitarra lembram muito os timbres do Totem. Eu estava ouvindo esse álbum, assim, e, nossa, aquelas guitarras ainda não com som distorcido do volume, né? Umas guitarras mais limpas, mas achei muito interessante essa coincidência sonora. E acho que é isso. Vamos deixar o Bruno falar um pouco aí. Eu desses dois só tenho algo a dizer sobre o Totem, que para mim foi uma surpresa agradável. Eu ando numa fase assim de muito interesse por música do Sul, do Brasil e passando um pouco a fronteira também. Acho que muitas coisas que morando no Rio Grande do Sul eu renegava um pouco pela idade, por achar que não era interessante, enfim, ou que era música de velho, ou que não era rock o suficiente. E eu acho que eu já dei toda a volta, porque hoje em dia eu escuto Totem e a minha reação é
dava para baixar um pouco o volume, de repente, assim caía melhor. Mas eu achei super interessante, assim, eu também sou muito fã do Eduardo Mateu como Nino. Dos discos que eu não conhecia, que eu coloquei na minha lista, o Totem, é o que mais me interessou, assim, é o que eu sinto que eu vou ouvir com alguma frequência, porque eu ainda não tirei dele tudo que eu tenho para tirar. Então achei uma surpresa agradável e até comentei com o Edu, que o Arthur de Faria, que também passou aqui pelo programa. Acho que eu sigo ele no Spotify, sei lá, de uma época ali, que eu gosto muito do trabalho dele. E no mesmo dia que eu estava ouvindo o Totem, ele também estava, e acho que ele nem me segue, assim, foi total coincidência. Então pelo visto, uma banda que tá circulando ali, não é só o Nino que está comprando discos na feira, tem bastante gente de olho. Que massa. Bom, o nosso quarto lugar, então, esse primeiro disco do Totem, que é uma banda que vem de uma outra banda chamada El Quinto, que tinha basicamente esse pessoal aqui, e é um dos importantes representantes, então, disso que se chamou Candombe Beat, né, que é essa fusão do candombe com rock, com elementos também de outros gêneros. E o nome Totem foi dado por um dos integrantes, pelo percussionista Titito Cabral, que viu a palavra Totem em alguma placa, em alguma coisa, e aí entendeu que poderia significar Todos Tenemos Música. E aí ficou Totem o nome da banda. E no quinto lugar, o Stephen Stills, fechando essa primeira metade da nossa lista dos melhores de junho de junho de 71, que é esse segundo disco. E se o Blue tinha o lance do término do relacionamento da Johnny Mitchell com Graham Nash, aqui o Stephen Stills tinha perdido a namorada Rita Coolidge para o Graham Nash, que estava namorando com ela também. E aí também esse disco vai ali na época em que o Crosby, Stills, Nash Young, que tinham se formado, já tinham brigado também, teve prisão por posse de drogas e tal. E duas bandas que influenciaram bastante o Stephen Stills, segundo o que eu andei lendo, andei pesquisando para esse disco aqui, porque é um disco que tem os Memphis Horns, né? Um quarteto ali, um quarteto não, um time de sopros, de metais, foram bandas como Chicago e o Blood, Sweat and Tears, que faziam esse rock com naipe de metais e fizeram muito sucesso, estavam fazendo muito sucesso nessa virada de anos 60 para anos 70, e aí o Stephen Stills também se inspirou bastante nesses caras para fazer o som desse segundo disco que, enfim, eu acabei colocando inclusive a música Change Partners, que abre o disco e que, segundo o que eles contam e falam em entrevistas, o Stills fez mesmo sobre esse relacionamento daí da banda, né, do Crosby, Stills, Nash e Young. Essa música que eu coloquei para representar o disco na playlist. E tem o Eric Clapton, tem o Jerry Garcia tocando também aqui nesse disco, tem muita gente tocando junto com o Stephen Stills. Mas vamos dar sequência aqui e falar da nossa segunda metade da lista, né? Na nossa segunda metade, aí eu vou passar aqui rapidamente quais são os discos que estão compondo essa segunda metade. Em sexto lugar, a gente colocou o Soul Revolution, do Bob Marley e Wailers. Então, disco aí desse início do reggae, com um disco produzido pelo Lee Perry. Em sétimo lugar, ficou um disco também lançado em junho ou julho de 71, que é o Message from the Country, do The Move, aí uma banda inglesa fazendo um disco de rock em inglês. Em oitavo lugar, o folk rock britânico do Fairport Convention, com Angel Delight, disco também de junho de 71, ficou na nossa oitava posição. Em nono lugar, um disco galês, o primeiro disco da banda de heavy metal Budgie. E para finalizar, em décimo lugar, ficou o Popol Vuh com In den Garten Pharaohs, que é o segundo trabalho dessa banda aí,
que surge nessa época em que várias bandas experimentais alemãs estavam surgindo, no que depois se convencionou chamar de Krautrock. Desses 5 discos, são discos que alguns citaram uns, outros citaram outros, então eu vou fazer a roda começando pelo Bruno, para ele falar desses discos, desses 5 discos aí, o que o Bruno pode falar de algum deles, o que ele escolheu. E eu sei que tem uma coincidência relacionada ao Popol Vuh, porque quando eu mandei a lista, o Bruno me comentou sobre isso. Então, diga lá, Bruno. Bom, vou fazer uma passagem bem panorâmica, porque são discos que eu não conheço tão bem. O Soul Revolution, do Bob Marley, é um disco que eu não conhecia. Acho que é o primeiro disco assim que o Bob Marley ganha uma notoriedade a nível mais internacional, ainda com o Wailers nessa época. E, enfim, o Bob Marley tem uma coisa diferente, né? Mesmo os discos que não são os nossos favoritos, assim, mas ele me chamou a atenção como aspecto negativo. Eu achei ele muito mal gravado, não num sentido de escolhas erradas, mas de limitação técnica mesmo. Achei que é um disco que ele poderia ter sido muito melhor do que ele é se eles tivessem um estúdio bacana. Enfim, o que ele conseguiu fazer depois que se tornou mais famoso. O The Move, que eu também incluí na minha lista, sempre me traz à mente assim, uma coisa que eu me dei conta muito cedo, ali por 2005, quando queria ter banda e tal, e era completamente obcecado pelo rock inglês dessa época, que é como, no fundo, tem uma certa aleatoriedade nas bandas que fizeram muito sucesso. Não sei se isso talvez se explique pela performance delas ao vivo, mas o The Move, que é uma banda que eu até hoje não conhecia, eu achei eles muito bons, assim, uma sonoridade muito consistente, as guitarras muito legais, muito bem gravadas, um vocal interessante, né, que eu comentei contigo até que me lembra um pouco em alguma coisa até o Ozzy cantando, talvez já fosse influenciado, né, pelo Black Sabbath. Mas, enfim, é uma coisa que eu fico pensando, assim, por que essa banda não deslanchou? Acho que musicalidade para isso eles tinham. E o 10º lugar, para mim, não sei falar alemão, né, mas o In den Garten Pharaohs, ali do Popol Vuh, foi o primeiro disco que eu ouvi da lista, porque me chamou a atenção que eu estava lendo, né, o livro Popol Vuh na mesma época, para um trabalho meu como tradutor. E o Popol Vuh, na verdade, ele é um livro da tradição maia, não tem nada a ver com a Alemanha. Ele é um livro que foi escrito às pressas por algumas nativos que falavam a língua quiché, ali na região da Guatemala e México, que aprenderam o alfabeto fonético, né, com missionários invasores, enfim, como se quiser chamar, espanhóis, e escreveram várias histórias da tradição oral maia para preservar elas de alguma forma. E é uma coisa muito difícil de se traduzir, porque, na verdade, eles tentaram, com o conhecimento do alfabeto fonético deles na época, registrar na língua deles as histórias. E aí alguns missionários da época que dominavam o quiché traduziram para o espanhol. Mas é interessante que isso não tem absolutamente nada a ver, Eu estou contando um pouco por curiosidade, porque é um livro maravilhoso, que tem uma tradução muito legal para o português, mas não tem nada a ver com a sonoridade da banda, com a proposta estética, com nada. Até pelo nome do disco, né, que é No Jardim dos Faraós, a tradução, eu acho que eles escolheram esse nome um pouco por ter tentar evocar algum clima exótico, um pouco esotérico, talvez, que era uma coisa que estava vindo com força já nessa época. Mas eu achei um disco muito interessante, assim, achei que tem uns moogs muito interessantes, tem órgãos muito interessantes, tem muita semelhança com algumas bandas alemãs de mais sucesso do Krautrock. Krautrock, que é um termo que eu cada vez mais me convenço que não é quase vazio de significado, de tão diferente que as bandas são entre si.
Mas para mim foi uma surpresa muito agradável. Eu inclusive descobri pesquisando aqui, que esse foi um disco muito popular na Alemanha na época, o que mostra como o mercado alemão é uma coisa esquisita, porque ele é um disco assim quase de música ambiente, né, para nós ouvindo hoje em dia, embora a gente tenha que levar em conta que tinha muitos instrumentos eletrônicos ali que eram novidade para a época, mas acho que tem a ver também com uma formação popular em música, porque esse é um disco um pouco espalhafatoso, ele dá muito mais atenção para a composição em si do que para a performance. E acho que, enfim, tem um trabalho de criar uma atmosfera que dá muito certo, funciona muito bem, ele é um disco legal de ouvir tanto enquanto está fazendo outra coisa, deixar de fundo, por ter uma sonoridade mais sutil, mais tranquila, mas ele também tem composições muito ricas, assim. Ele sobrevive a uma audição cuidadosa, se a gente senta, desliga a luz, vai tomar um chazinho ali, ouve no fone de ouvido, ele continua sendo um disco muito bom. Então, para mim, foi, enfim, uma surpresa legal também, assim como o Totem. Eu até gostei mais desse disco do que do Totem. Massa, Bruno. Pois é, pelo que eu também andei pesquisando, na sequência o Popol Vuh deixaria esses elementos eletrônicos meio que de lado para fazer um som mais orgânico a partir do disco seguinte, de 72, que também é bem conhecido, assim, bem também cotado entre os discos da discografia, então talvez ano que vem a gente esteja falando sobre ele por aqui. E sobre o The Move, é uma questão interessante também, porque eu descobri pesquisando aqui, eu já conhecia o The Move mais antigo, mas eu não sabia que eles, na verdade, se tornaram depois a Electric Light Orchestra, que é uma banda que vem na sequência, porque o The Move surge antes, daí tem umas mudanças de integrantes e entra o Jeff Lynne, e aí eles, na verdade, lançaram um disco em 70, já com essa nova formação, e queriam já largar o The Move e se transformar na Electric Light Orchestra. Mas para eles poderem bancar as gravações do primeiro disco da Electric Light Orchestra, que sai no final de 71, eles gravaram ainda mais um disco com o nome The Move para ganhar uma grana ali, e aí é que sai o Message from Your Country, que tá aqui. E aí eles terminam a banda com esse nome aí e migram para se chamar Electric Light Orchestra. E os vocais que lembram o Ozzy são do próprio Jeff Lynne. Mas vou passar. Então eu tava errado e estava certo, né? Eles tinham potencial para fazer sucesso, eu só não sabia que eles fizeram com outro nome. Exato, e já estavam aqui ensaiando o que eles viriam a fazer com essa nova banda, né? Enfim. Vou passar a bola para o Nino agora, para ele falar aí o que ele quiser, citar algum desses discos aí. Cara, realmente o Soul Revolution do Bob Marley é muito mal gravado, né? Como falou o Bruno. O Bob Marley e os Wailers, eles conseguiram realmente, né? Acho que chegar ao auge, assim, artístico e tudo mais, e técnico e de sucesso mesmo, quando o Chris Blackwell, da Island Records, né? Da gravadora Island, que era um jamaicano branco, né? Descendente de ingleses, ele era um cara que fez uma gravadora que gravava os jamaicanos na diáspora, lá em Londres, né? Ele foi para Londres e ele gravava discos para a comunidade jamaicana e caribenha em geral ali. E aí ele que bota fé no grupo e diz, não, ele bancou assim, gravem aí, e com recursos técnicos, ele bancou os caras para eles fazerem o disco que eles queriam realmente, que foi o Catch a Fire em 73, né? E aí que a coisa estourou mesmo. E ele também deu um plus ali, o famoso plus a mais, né? Que foi, ele pegou a gravação dos caras e botou alguns músicos do rock britânico e americano para dar aquela pegada que tem e tornar, digamos, palatável aos públicos, né, norte-americanos e ingleses, né? E aí tem até, por exemplo, o John Rabbit Bundrick, que é um cara que tocou piano muito com o The Who, acompanhou o The Who, né, por muito tempo. É um dos caras que grava no Catch a Fire.
E aí esse que é o disco, e realmente o Soul Revolution é um disco complicado assim de ouvir, né? Um disco com uma produção muito fraca assim, né? E enfim, né? Mas é Marley Wailers, né? Tem muita coisa boa, muita música que depois foi regravada também, né? Tem Inclusive eu ia falar história isso. assim. Inclusive eu ia falar isso que dá para fazer essa comparação até eventualmente, né? Fica aqui, fica a dica. A música que Sun is Shining, por exemplo, que é uma das que mais estouraram desse disco, eles regravaram no disco Kaya de 78. E aí, bem, tem o The Move eu gostei bastante. Eu já tinha ouvido falar, assim, mas nunca tinha parado para escutar. Eu achei bem legal. Eu não botei na minha lista, mas eu cogitei bastante colocar. Achei um pop bem redondinho, assim, um rock, pop rock, assim, sei lá como é que eu definiria, mas bem redondinho, bem bacana. É uma coisa bem alegre, até um pouco ingênua, às vezes parece, não pelas, eu não sei, eu não parei para também escutar as letras, mas parece uma coisa bem até ingênua, alegre, assim, enfim, mais solar, assim, mais divertido. Eu não sei se as letras falam disso, ou se foi uma impressão que eu fiquei, assim, mas achei legal, assim, achei bom, assim. O Fairport Convention me decepcionou um pouco, assim, eu também era uma banda porque tem muita coisa para ouvir no mundo, né, cara? É uma banda que eu sei que existe, mas não parei para ouvir nunca, assim. E eu achava que era um lance mais folk, achei que era. Daí me decepcionei, achei bem, assim, achei que é uma coisa que eu já ouvi, assim, de outras bandas, sabe? Uma coisa bem da época, datado, assim, não sei, não curti muito. E o Bud eu gostei, cara. O Bud eu achei um rock de garagem, assim, um rock bem sujo, assim, em alguns momentos. Gostei bastante, achei legal. Ah, e o Popol Vuh, cara, eu não consegui ouvir, cara. Eu botei um pouco, assim, mas teria que parar com mais calma. Claro que a gente fica também querendo ouvir, são muitos discos, né, a lista. E aí a gente tenta ouvir, assim, meio dinâmico, né, um pouco, às vezes. E aí, se tu curte, tu vai curtindo mais, né? Vai sacando mais, vai ouvindo mais. E o Popol Vuh é muito maluco e eu acabei... Não que eu não curta umas coisas assim, mas eu acabei não bateu de primeira. Mas não, natural, natural. O Popol Vuh foi um dos discos que eu cogitei colocar na minha lista, mas acabou ficando de fora. E eu coloquei o Bud, que foi um disco que me surpreendeu, assim, eu não estava esperando muito o que ia ser do disco, e aí eu ouvi e eu parei, assim, para ouvir mesmo. Aí depois eu fui dar uma olhada e percebi, o produtor do disco é o Roger Bain, que é o produtor dos primeiros discos do Black Sabbath, né? E foi, no fim, uma banda bem influente na New Wave of British Heavy Metal depois. Várias outras bandas regravaram músicas desse disco do Bud, o Metallica regravou uma, o Soundgarden, que daí é outra coisa, mas também regravou, enfim. E o Fairport Convention eu gosto bastante deles, mas aqui eu acho que eles também já estão numa descendente, digamos assim. Esse é o primeiro disco da banda sem o Richard Thompson, que é um integrante da banda de longa data, assim, deixou o Fairport Convention antes desse disco aqui. Mas vou passar agora para o mestre Ives comentar algum desses trabalhos. Bom, vou falar um pouquinho do Bob Marley, de uma coisa interessante. Assim, eu nunca ouvi muito Bob Marley, para falar a verdade, assim, mas nesse álbum, quando eu fui ouvir, uma coisa interessante que, para mim, pareceu muita influência das baladas dos anos 50, muitas soluções harmônicas que me lembram disso. E, ao mesmo tempo, depois me dei conta um pouco assim que o reggae tem muito dessa harmonia, né, das baladas dos anos 50, assim, das baladas meio ingênuas dos anos 50, e que só que com a divisão deles, né, com a maneira que os jamaicanos cantam e dividem, usam a prosódia do inglês, assim, que é o inglês que, quando começaram a falar mais Bob Marley, o pessoal comentava em relação de que era um inglês jamaicano e não um inglês como um inglês falaria ou um americano falaria, né? Mas a questão pensando-se na questão das soluções melódicas e harmônicas, me lembra muito coisa dos anos 50, das baladas ingênuas americanas.
Isso é uma coisa que eu percebi ouvindo esse álbum, assim. Os Ma- outros álbuns eu ouvi, assim, mas nada que tenha me marcado demais, assim. E aí, Eu achava, viu, Edu, eu achava que o Popol Vuh era coisa do Ives. Eu achei que era o Ives que não, tinha feito ele subir na lista. O Ives colocou ele na lista, foi coisa do Bruno, na verdade. O Ives colocou na lista o Cluster, que é outra banda dessa época, e na verdade aqui ainda Cluster com K e depois se tornaria o Cluster com C, que foi como, digamos, deu sequência. Inclusive naquele ano mesmo eles já lançaram o primeiro disco deles com Cluster com C. E aí era o que eu ia dizer, os dois últimos discos, o Bud e o Popol Vuh, deu empate, junto com o disco ao vivo do Grateful Dead, Historic Dead, que é um disco de um show de 66 que saiu em 71. E aí eu tive que pedir para vocês escolherem alguns ali para reordenar. Eu também fiz uma segunda microlista, e aí ficou o Bud e o Popol Vuh, e o Grateful Dead acabou ficando de fora nesse desempate. Foi o Ives que tinha colocado o Grateful Dead para quase entrar na lista. Então, agora, né, para rapidamente, não sei se o Ives quer falar alguma coisa do Grateful Dead e de algum disco que ele tenha escolhido que não entrou na lista que ele acha interessante mencionar. Não, acho que não, acho que não. Acho que a gente já falou bastante coisa dos álbuns anteriores que ficaram na lista ali. Eu acho que tá bem falado, assim. Mas é uma coisa interessante só que eu queria citar, um disco que não entrou por pouquinho e entrou na lista do Nino e do Bruno Matos, foi o do Luiz Gonzaga, o São João Quente, que ficou com 14 pontos, por um ponto não entrou na lista, e é o disco que tem uma das músicas mais tocadas no Brasil em 71, segundo uma lista que tem na internet, que é Ovo de Codorna, que tá nesse disco. E é um disco que eu ouvi, eu achei muito legal também, mas não cheguei a colocar, até porque não é um disco que, enfim, não é algo que eu escute com muita frequência também. Mas eu sabia que os dois iam colocar o Gonzagão na lista deles, e tava torcendo para que entrasse na lista final, mas no fim ficou de fora. E, bom, a gente teve os 40 discos, né? E todos eles, na medida do possível, vão estar representados nessa playlist do Spotify. Tanto os que foram citados, como os que não foram citados também. Como, por exemplo, eu queria destacar aqui o primeiro disco da Carmen Silva, cantora conhecida como Pérola Negra, que lançou seu primeiro disco, né, em 71, que tem duas músicas que fizeram sucesso também, estão entre as mais tocadas no Brasil aqui em 71, que é a música Domingo de Solidão e O Fim, são versões de músicas em inglês traduzidas para o português, e outra música muito tocada dela nesse período foi Adeus Solidão, que também é uma versão de uma música em inglês. Ela tinha lançado em compacto em 69. As mais ouvidas. Então, agora, para encerrar nosso último bloquinho aqui do Musicatest em retrospecto, só para a gente ter ideia o que estava no primeiro lugar das paradas, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, que estava em primeiro lugar tanto na lista de discos mais vendidos quanto de singles mais vendidos. E a gente tem um destaque importante aqui, a gente pode dar um destaque importante para os Rolling Stones, né, que aparecem nos primeiros lugares tanto lá na Inglaterra quanto do lado de cá do Atlântico, nos Estados Unidos. Começando pela Billboard, então, 2 semanas de junho de 71, teve o Sticky Fingers, dos Rolling Stones, disco que eles lançaram em abril daquele ano, foi o nosso primeiro lugar do retrospecto de abril, e já tinha chegado no primeiro lugar da Billboard nas 2 últimas semanas de maio, e aí seguiu mais 2 semanas de junho em primeiro lugar, e aí a Carole King com o Tapestry, baita disco dela, foi nosso segundo lugar na lista de fevereiro, também atingiu o primeiro lugar da Billboard no dia 19 de junho, ficou mais uma semana de junho, finalizou o mês em primeiro lugar.
E aí já nas paradas de singles, Brown Sugar, dos Stones, que é um dos hits desse disco, está em primeiro lugar, ele já tinha finalizado maio em primeiro lugar, seguiu em junho. Aí vem as Honeycomb com Want Ads, que é um single do disco, de 2 discos, na verdade, né? Do disco Sweet Replies e do disco Soulful Tapestry. Elas colocaram a música nos 2 discos. Esse single saiu em março de 71, e aí a música chegou no primeiro lugar da Billboard em 12 de junho. E finalizou o mês de junho nas paradas de singles da Billboard em primeiro lugar, o single da Carole King, It's Too Late, que é do disco Tapestry, que também estava em primeiro lugar por lá. Já nas charts britânicas, cada semana teve um disco em primeiro lugar. Junho começou por lá com o Paul McCartney em primeiro lugar, o disco Ram, que foi o nosso terceiro lugar da lista de maio. O disco saiu em maio e estava aqui já no seu primeiro lugar. Ele tinha desbancado o Stick Fingers, né? O Stick Fingers estava em primeiro lugar, o Ram desbancou lá na Inglaterra, e aí na segunda semana de junho o Stick Fingers volta a desbancar o Ram e assume o primeiro lugar por mais uma semana, e é desbancado na semana seguinte pelo Tarkus, do Emerson, Lake and Palmer, que também atinge o primeiro lugar das charts britânicas. E aí, na última semana de junho, Simon and Garfunkel com o Bridge Over Troubled Water, disco de janeiro de 1970, que tinha passado todo o ano de 1970 em primeiro lugar e ficou um tempão em primeiro, daí depois saiu, voltava, retorna aqui ao primeiro lugar. Já nos singles, o das charts britânicas, em primeiro lugar, o Dawn com Knock Three Times, que é uma música muito da época e que depois foi lançada, tocou muito no Brasil e foi lançada no Brasil. O Dawn era relançado no Brasil pelos Fevers, em versão aportuguesada, né, versão traduzida, as músicas também. E o Knock Three Times ficou na primeira semana de junho, e depois, na segunda semana de junho, indo até o final do mês, em primeiro lugar, a banda pop escocesa Middle of the Road, com o single Chirpy Chirpy Chip Chip, que, enfim, uma banda que teve vários singles que fizeram muito sucesso na Europa nesse período. Esse single é um deles, eu nunca tinha ouvido falar, e sempre que eu vejo as charts britânicas eu encontro algum single meio estranho, assim, que eu nunca ouvi falar e que lá fez muito sucesso. Esses são os discos e singles que estavam em primeiro lugar, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Quer falar alguma coisa, Ives? Middle of the Road fez bastante sucesso aqui no Brasil também. Fez também? Nunca, eu não, mas não é um... O Dawn também, né? O Dawn também fez bastante sucesso aqui no Brasil, por essa lista que eu pego das mais tocadas em 1971, essa Knock Three Times foi a 47ª dessa lista, e a música Cândida, que é a faixa título do disco dele, está em 10º lugar nessa lista, só que eu também nunca tinha ouvido falar. São bandas que eu acho que são muito, sei lá, dessa época, talvez, e não conseguiram se perpetuar no tempo e ficar, acredito eu, enquanto uma banda mais perene, talvez. O pop momentâneo, né? Uhum. O problema é que a Continental, ela toca só a partir dos anos 80 as músicas. Se ela tocasse também o sucesso dos anos 70, que só toca na Continental, a gente conheceria. Não, que eu conheço porque eu me lembro. Mas isso é importante, esse registro é importante. Então, Middle of the Road também foi sucesso no Brasil, não foi sucesso só na Europa. Maravilha, então. Assim a gente vai finalizando o retrospecto de junho de 1971, podcast que trouxe a Joni Mitchell com seu disco Blue, como melhor disco lançado naquele mês. E a gente teve a participação do Nino Prestes, do Bruno Matos e do Ives Mizoguchi neste episódio. Agradecer muito a participação deles
e também de vocês que nos acompanharam até aqui. Então, Nino, muito obrigado, valeu pela parceria. Valeu, Edu, valeu, Bruno, valeu, Ives, obrigado a todos e todas que nos escutaram. Eu só queria fazer um adendo, passou rapidamente ali o Ovo de Codorna, do Luiz Gonzaga, né? Diga. Daria para fazer um programa inteiro sobre a questão da música nordestina, com a questão do homem de meia idade com medo da impotência e tal, enfrentando a impotência, que essa música fala disso, né? Do Ovo de Codorna. Tem uma do Jackson do Pandeiro que fala do tutano, né? São várias músicas com receitas de como, né? Como readquirir a virilidade e tal, né? São diversas, cara. Tem uma bem machista também que o Gonzagão fala, que precisava de uma mulher mais nova, enfim, uma coisa bem... que é capim novo para cavalo velho, remédio é capim novo. Enfim, tem dezenas. Aí o Jackson é o tutano, essa do Gonzagão, ovo de codorna. Daria para fazer uma playlist aí, se fizer uma pesquisa. O Genival Lacerda deve ter umas 4, 5 sobre isso, né? Mas fica a dica aí a gente fazer uma discussão sobre o assunto. Valeu, Nino. Bruno, muito obrigado também pela mais uma vez, tua atenção aqui com a gente. Valeu. Eu que agradeço pelo convite, até a próxima e saudades aí de poder ver vocês ao vivo. Tu, o Ives, saudades do Nino que eu nem conheço ainda. Mas a nossa hora de gravar o programa ao vivo há de chegar. Vai chegar. Ives, valeu, só agradecer aí a gentileza, a parceria. Obrigadão. Certo, um abraço a todos aí. Valeu pela conversa. Fiquem ligados, então, aqui nos podcasts do Musicatecem e também nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. E até a próxima. Até mais.